Boa noite, meus irmãos. Acabamos de sair de uma fase da nossa eleição e entramos agora no próximo domingo, na próxima etapa. Quanto nós podemos influir nesse momento? Quanto podemos definir do que vai ser o nosso futuro nos próximos anos? Não é difícil perceber que nós vivemos em dias que são marcados, em primeiro lugar, por desapontamento, desânimo e decepção de que faz alguma diferença você votar ou não. Vocês que são um pouquinho mais antigos puderam acompanhar em tempos passados, pouco mais de 30 anos atrás, que estávamos acostumados com o partido do poder que apoiava o regime militar e na sequência, o partido chamado MDB na época, ele era uma opção e acabou nutrindo no coração do povo uma expectativa e que esse viesse a fazer diferença. O MDB veio a ganhar as eleições. Mas nem por isso o povo estava satisfeito. Passados mais alguns anos, uma alternativa, então PDS e PMDB, surge então o PSDB, de Fernando Henrique. E muitos de nós acreditamos que isso faria uma grande diferença para o país e em termos econômicos alguma coisa foi feita. Mas depois de 2 períodos, o povo estava insatisfeito e escolheu o PT. E agora nós estamos diante de uma outra eleição, olhando para trás e percebendo que as coisas que acontecem não estão necessariamente relacionadas com as expectativas que nós criamos quando entramos num período de eleição. O próprio Lula, quando estava para entrar na presidência, ele disse que iria fazer uma devassa nas contas de Fernando Henrique Cardoso. O que não aconteceu? Se aconteceu alguma devassa, for nas contas, nas caixas do governo. O que acontece hoje? Nós, em seguidas eleições, temos visto crescer o número de ausentes, votos em brancos e nulos. Alguns estimaram que nessa eleição que está acontecendo agora, não sei se se referia à soma dos 2 períodos, que teríamos talvez 30 milhões entre abstenções, brancos e nulos. Só no primeiro turno já foram 39 milhões, novamente batendo um recorde. Penso eu que a razão disso é frustração, decepção. Por outro lado, eu vejo que além da decepção, acabam surgindo nesses períodos e surgiram no passado, expectativas otimistas, brutalmente otimistas, como se um candidato fosse mudar a história do país. E eu confesso aos irmãos, não creio que nós vamos mudar substancialmente a realidade do nosso país, seja com que governo for, pelos próximos 20 anos. Entretanto, o que nós experimentamos no Brasil hoje é resultado de todas as nossas escolhas, e o que mais me importa aqui agora são as escolhas que nós fazemos agora, fizemos e faremos agora, pensando no próximo período da nação. Por quê? Veja, em Provérbios capítulo 11, versículo 14, é dito: não havendo sábia direção, cai o povo. Ou no capítulo 28 ele diz: como o leão que ruge, o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Ou no capítulo 29 ele diz: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra, quando porém domina o perverso, o povo suspira. Nos dias em que foram escritos esses provérbios e publicados esses provérbios, não existia a escolha que nós temos hoje, pelo menos em termos, a escolha dos nossos governantes.
E o que eu quero deixar com vocês nessa noite é que a escolha sábia e prudente da liderança da nação terá impacto nas condições de vida do povo nos anos que se seguem. Você vai exercer suas escolhas vão ser uma realidade, mas isso vai ter impacto. E eu gostaria de pesar com vocês, à luz do texto que nós já temos estudado, o livro de Neemias, o que podemos aprender da história de Neemias? Vejam, vocês podem estar acostumados com vários modelos de pregação, mas eu tenho para mim que esse padrão de pregar as Escrituras, texto por texto, o próximo texto é depois do que eu preguei hoje, etc., é alguma coisa bastante incomum, é rara. Não interessa se é uma lista de trabalhadores, se é uma genealogia, o próximo texto é o próximo texto e fim de papo. Isso tem algumas vantagens. Por exemplo, o pregador não precisa ficar pensando, o que eu vou pregar domingo que vem? Hein? Tem que estudar, mas não tem que ficar pensando no que vai pregar. Em segundo lugar, eu diria que isso protege a igreja de viver em cima dos impulsos e dos sentimentos do pastor e vai pregando a palavra de Deus. Minha expectativa com vocês é poder pregar ao máximo essa palavra. O apóstolo Paulo disse, quando conversou com os presbíteros de Éfeso, ele disse o seguinte: jamais deixei de vos ensinar todo o desígnio de Deus. É lógico que não tenho tempo de vida para isso, mas nesses anos à frente dessa igreja já tive a oportunidade de pregar 25 livros da Bíblia. Então vejam, o texto que nós escolhemos hoje não é escolhido em função das realidades da eleição. Eu diria, de certa maneira, é casual. Se você quiser, é decisão soberana de Deus. Eu não planejei pregar nesse texto hoje, é simplesmente o próximo. Em segundo lugar, eu gostaria que você soubesse o seguinte, se é que você não sabe. Nós temos como princípio nessa igreja, jamais como instituição, tomar partido de um partido ou outro. Vocês não vão ouvir nenhuma instrução, e se alguma vez ouvirem, está errado e precisa ser corrigido. A indicação de a quem você deve escolher e votar. E saibam disso, eu não tenho a menor tentação de fazer isso com vocês. Isso pode ser alegria para alguns e decepção para outros, mas esse é um fato. Sem sombra de dúvida, no que tange a questão de política, pelo menos da minha vida, essa é a eleição mais crítica, mais tensa. Os ânimos estão acirrados. Nessa semana pude trabalhar com duas pessoas que acham que o outro não pode votar no outro candidato. E diga-se de passagem, cada uma delas visando o outro lado. Na condição de cidadão, você tem o direito e responsabilidade de fazer sua escolha. Isso aqui não é questão nossa. É sua questão particular. Nessa semana também nós tivemos que abordar duas pessoas por causa de uma postura imprópria na condição de conversação sobre política. Seja agressivo, seja com desprezo. Isso tem que ser mudado. Vejam, eu gostaria de olhar com vocês para a nossa próxima passagem de Neemias. E olhar para Neemias, observando nele, que ele apresenta diferenças como um grande líder que ele era. E olhando para essas diferenças que ele tem, sermos influenciados pelaquilo que ele era diferente do habitual. E aprendemos a considerar essas questões que são relevantes na vida de um homem, com implicações para o seu povo, considerarmos e avaliarmos baseado nesses princípios, nesses critérios da vida, na vida de Neemias. Para mim é notório e claro, nós estamos num país
que tem sido liderado em todos os seus setores, e eu não estou colocando todos os integrantes do governo nessa mesma bacia, mas nós temos sido liderados, seja no executivo, no judiciário, seja no legislativo, por uma quadrilha ou quadrilhas. E na condição de filhos de Deus, nós precisamos estar seguros, número 1, que é Deus quem cuida das nossas vidas. E número 2, não colocarmos a confiança nesses que estão no poder, ou que poderão estar no poder. Só existe um Deus, só existe um Salvador. Mas olhando para a vida de Neemias, eu identifico algumas qualidades nesse homem que nós devemos considerar nas nossas escolhas. Porque, em função do que vemos, nós precisamos de fazer escolhas. Imagine, isso é absolutamente hipotético, que nós descobríssemos que temos um professor, um excelente professor de escola bíblica infantil, que tivesse tendências de abuso infantil. O que nós faríamos? Não, mas não tem prova de nada, não fez nada, não descobriu-se nada. Não. Por questão de segurança, essa é a hora de deixar de lado. Essas crianças precisam ser preservadas. Não cabe aqui aquela máxima que falavam antigamente do Maluf. Não, ele rouba, mas faz. Não, ele pode ser um corrompido, mas ele é um bom professor com as crianças. A mesma coisa na condição de pastor. Se eu mesmo fosse alguém que fosse acusado de fazer mau uso do recurso do dinheiro, ou ter uma postura imprópria com mulheres e irmãs, não, ele rouba, mas prega bem. Não faz sentido. Seguramente, as Escrituras não apresentam as mesmas exigências para um governante que apresentam para um pastor. Mas quando eu olho para esse governante que foi Neemias, eu queria que olhar com você para a sua vida, para ver se de alguma maneira essa referência ajuda você na sua reflexão e escolha de líder. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para o que era naquela ocasião, e você não vai ter nenhuma dificuldade de associar, que aquela situação, a maneira usual em que as pessoas ocupavam a liderança da nação, é a mesma que ocupa hoje. Não é diferente disso. Veja lá, olhando aqui para o texto de Neemias, capítulo 5, vamos entender o seguinte: as lideranças, elas têm necessidades e elas têm responsabilidades. Na condição de governadores, eles tinham responsabilidades de governar a nação. Tinha que fazer uso de autoridade. E para que eles pudessem exercer isso, era necessário que o governador tivesse condições de subsistir. Então veja, quando nós olhamos ali em Neemias capítulo 5, versículo 14, lemos: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Havia uma descrição do que era o pão devido ao governador. Aqui, entendam isso, pão é uma palavra que se resume tudo aquilo que era necessário para ele exercer o seu trabalho. Logo adiante você vai ver que além do pão tem vinho. É natural que os governantes recebam, e eu diria, recebam bem para exercer sua função. Isso deve estar de acordo com a lei e com o que ela define, e isso deve ser também definido pelo qual é a realidade do seu povo. Não faz sentido, e eu não tenho números para comparar, mas tenho aí um palpite, que não é relevante aqui.
Não faz sentido uma nação que alcança um nível tão elevado de miséria e pobreza, que um senador dessa nação ganhe o equivalente ou mais do que um senador de um país como a França. Nossos políticos têm que viver a realidade do povo brasileiro. Não faz sentido o povo morrendo nos corredores dos hospitais, enquanto nossos políticos desfrutam do melhor ou dos melhores hospitais da elite brasileira na cidade de São Paulo. Então veja, é natural que um governador desfrute daquilo que é legítimo e desfrute daquilo que também está de acordo com a realidade do povo que ele lidera. Nos dias de Neemias existiam dois tipos de impostos que eram cobrados do povo. Em primeiro lugar, era cobrado a taxa imperial. Todo lugar, em função do seu potencial agrícola, recolhia 20% disso que era dado para o imperador medo-persa. Mas além dessa taxa, desse imposto, vamos chamar aqui de imposto imperial, existia aquilo que era cobrado pelo governador para a manutenção da sua casa. Então, ele, governador, todos os seus oficiais escolhidos que trabalhavam para ele, e mais, era determinado pelo imperador que todos os inspetores que viajavam a serviço do império, quando estivessem na região, comeriam da mesa do governador, bem como os diplomatas. Então Neemias, como governador da Judéia, a Judéia não era um lugar de muita expressão, era um estado pequeno, mas ela tinha uma vantagem, ela estava independente, digamos assim, do estado, da satrapia maior que ela. Então ela tinha alguma expressão. Neemias, na posição de ser o governador, ele tinha que prover na sua casa comida e entretenimento para os homens que trabalhavam com ele, as famílias que trabalhavam com ele, aqueles que a serviço do reino, do império, estavam em viagem, os diplomatas em movimento comeriam à sua mesa. A taxa disso não saía dos 20% que ia para o império. Isso saía da conta do governador e por conta disso o governador cobrava das pessoas impostos, essas além dos 20%, para manter o governo desse governador. Junto com isso, lógico que vinham salários, benefícios, verba de paletó, naquela época não tinha paletó, cartão corporativo, também não tinha cartão corporativo, plano de saúde, etc. Agora vejam, tinha a taxa imperial, tinha a taxa da Judéia, e veja o que diz o versículo 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Veja, isso aqui, pão, vinho e 40 ciclos de prata, era o imposto que era cobrado para a manutenção da casa dos governadores que antecederam Neemias. E como não bastasse isso que era praticado, aqui diz o seguinte: até os seus moços dominavam sobre o povo, e por dominar, entenda, eles os oprimiam. Nós, acho que pouco mais de anos atrás, nós percebíamos muito mais isso, e hoje isso tem reduzido. O indivíduo que está numa posição de autoridade, ele abusa do seu poder e ele se aproveita do seu poder para ele ter lucro particular. Quantos viveram isso? Você vai tirar um documento e o camarada coloca aquele prazo absurdo. Ele cria dificuldade e convida você a, de certa maneira, comprar uma certa facilidade.
Quanto vivemos isso? Dias atrás eu tive uma experiência absolutamente oposta a isso, renovando ou tirando um novo passaporte. Eu tinha agendado na Polícia Federal minha entrevista para fazer o novo passaporte às 10h40. Eu entrei na Polícia Federal às 10h33. E às 10h37 já tinha feito tudo. Eu falei assim, que país que eu estou mesmo? Mas em outras situações, alguém dizia, mas você está com o seu comprovante de votação? Não. Então, olha, você precisa pagar tantos reais para tirar uma xerox daquilo que está na página do Tribunal Eleitoral. Era a história na Judéia que os homens de confiança do governador, eles extorquiam o povo e oprimiam o povo. Era uma realidade. Nós ouvimos alguma coisa disso. São concursos, concorrências, em que quem decide acaba levando uma bolada de dinheiro. E o dinheiro é desviado do cofre público para pagar aquele funcionário. Ele tem o salário dele. Os empregados do Império Persa, no mundo antigo, eles usavam de jarros para recolher as taxas. E o que chama atenção nos jarros do Império Persa, que estão localizados na Judéia, é que eles eram grandes. O povo pagava os 20%, o povo pagava a casa do governador, o povo pagava a extorsão em diversas áreas que os líderes oficiais poderiam ter. Isso não é diferente hoje de serviços extra para garantir a segurança que algum servidor do Estado pode cobrar. Isso não é diferente das taxas que são cobradas para se poder fechar um negócio com o governo, ou mesmo se receber alguma coisa que já é direito assegurado. Esse era o modelo com o qual eles estavam acostumados, eu diria, esse é o modelo com o qual nós estamos acostumados. Tem uma alternativa? Então eu quero falar com vocês agora sobre um modelo de liderança alternativo. Veja o que diz o nosso texto. No versículo 14 é dito, também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, é a primeira informação dentro do livro de Neemias em que nós sabemos que ele era governador. Ele começou a ser governador no 20º ano de Artaxerxes. Artaxerxes começou a governar em 565, em 545 ele começou na condição de governador. E governou por 12 anos. Então ele foi até 533. Além dele mesmo, como ele diz aqui, nem eu nem meus irmãos, os irmãos eram seus homens de confiança, seus oficiais. E na condição dele e do seu time, do seu staff que liderava aquela nação, veja que ele diz aqui assim, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Eventualmente nós podemos encontrar um governante que pode dizer, não, eu abro mão de meus recursos, aqui ou acolá, do todo ou de parte dele. Neemias, como alguém que era responsável pela manutenção da casa, pelo alimento na mesa, pelo entretenimento, dos homens que lhe serviam, dos oficiais que passavam pela região, ou dos diplomatas, ele disse o seguinte, não vou cobrar imposto desse povo. Ele decidiu reduzir o imposto naquilo que ele podia reduzir o imposto. Nesse momento, quero dizer, aquele
imposto do estado da Judéia para manter a casa do governador. Veja, no versículo 18, então, ele diz: o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Uau! Vamos pensar aqui. Um boi tinha aproximadamente de carne 190 quilos. Quando você olha a ovelha aqui, na verdade, a maneira como está descrito no texto hebraico, é gado pequeno. Então isso pode se referir tanto à ovelha quanto à cabra. E pode ter até 25 quilos de carne. 6 dessas significavam 150 quilos, com 190 quilos do boi, 340 quilos de carne, sem contar o peso das aves, que ele não identifica quantas são. Mas para o pessoal de sul de Minas entender aí, era com isso que se fazia a mistura que colocava na mesa do pessoal de Neemias. Veja, ele diz no final do versículo 18. Aliás, desculpe-me, além disso ele diz: também à minha custa, ou seja, o boi e as ovelhas ou cabras. Além disso, ele diz: também à minha custa, boi, ovelha, e era também o quê? Aves eram preparadas. E de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. E olha, eles não tinham problema de tomar sangue de boi. O vinho deles não era o nosso nacional. Era um Shiraz, uma uva taná, que é típica daquela região. Muito vinho, a cada 10 dias chegava um estoque novo. Tinha lá aquela carne, se você olhar da perspectiva de um gaúcho, você já vai ver o boi no rolete lá, a ovelha no rolete. Se você está olhando da perspectiva do nordestino, você vai ver que era carne de sol de bode. O que fosse, o fato é que aquela mesa era farta e não era barata. E isso foi bancado por Neemias, dia a dia, por 12 anos. Ou ele tirava do seu salário pessoal, ou tirava do seu tesouro pessoal. Veja, nas relações antigas no Império Persa, quando o governo persa, o imperador persa, resolvia reinstalar um povo na sua terra, de onde tinha sido tirado o que era a política anterior dos babilônios e dos assírios, todo o custo de reimplantar esse povo na terra era despesa do próprio imperador. É possível que Neemias, na condição de restaurador da cidade de Jerusalém, que ele tivesse, assim, uma certa verba para cuidar daquilo, e dessa verba ele tirasse para a manutenção da sua casa, embora ele tivesse o direito de cobrar o imposto do povo. Mas, diferentemente dos demais, ele diz: nem por isso exigi o pão devido ao governador. Ele não podia mexer na taxa dos 20%, mas ele podia mexer na taxa que mantinha a casa dele, que era um centro regional de apoio diplomático e de oficiais, e a manutenção de toda a liderança que servia com ele. Não bastasse isso, veja que no versículo 15, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo, porém assim não fiz. Veja no versículo 16, antes também na obra deste muro, fiz reparação, em primeiro lugar,
esse homem estava efetivamente envolvido no trabalho de reconstrução da cidade. Ele e os seus homens estavam a serviço para a reconstrução daquela cidade, daquele povo. Eles não estavam ali para ter vantagens. E acrescenta aqui um detalhe: e terra nenhuma compramos. Imagine, esse homem tem dinheiro, tem recurso. Ele vai reconstruir uma cidade que está em ruínas. Com os recursos que ele tinha, seria fácil acontecer o quê? Ele comprar o máximo de terras na região. Com a cidade restaurada, o que ia acontecer? Ele ia ganhar muito mais dinheiro. Conta-se. Por ocasião da criação do nosso Parque Taquaral, aquela região não valia nada. Foi isso que foi feito. As pessoas próximas do poder compraram as propriedades que não valiam nada, sabendo, tendo a informação privilegiada que ia ser criado um parque ali, com um belíssimo bairro, e esses ganharam dinheiro. Neemias diz o seguinte: eu não fiz isso. Eu não me aproveitei das informações privilegiadas para ganhar dinheiro. Ele não especulou no mercado imobiliário. Ele tinha conhecimento? Tinha. Seria legítimo? Talvez sim. Mas era ético. Veja, versículo 17, então ele diz: também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. Ele não cobrou do povo, eles eram seus hóspedes. Tinha um oficial viajando, era hóspede dele. Tinha que ser, mas era ele que estava bancando. Tinha um diplomata passando, era seu hóspede. Tinha que ser, mas era ele que estava pagando. Ele não cobrou do povo. Veja, voltamos ao versículo 18, onde ele diz: o que se preparava para cada dia eram um boi e 6 ovelhas escolhidas, também à minha custa. Ele foi alguém que, ao assumir o poder, ele reduziu a mão pesada de impostos que estava sobre o seu povo. Ele tinha que pagar as despesas do pão, tinha que pagar a despesa da carne, tinha que pagar a despesa do vinho, mas ele dizia: eu banco isso. Ele sabia de onde tirar, e ele tirava das suas custas, porque ele queria libertar aquele povo. Ele tinha uma consciência da realidade socioeconômica que aquele povo vivia. E precisava ser feita alguma coisa. Eu tenho visitado algumas vezes o sertão brasileiro, e em algumas ocasiões dessa, eu choro de ver a tristeza e o pesar daquele povo. Alguma coisa precisa ser feita. Posso não concordar com esse sistema de simplesmente ficar garantindo Bolsa Família, mas alguma coisa precisa ser feita. E olhar nesses lugares onde o governo, esses últimos governos têm instalado enormes caixas d'água que podem guardar a água de quando cai a chuva, para ser usada oportunamente. É um alívio. Neemias tinha uma consciência social. O que estava acontecendo com aquele povo? Isso me leva ao meu último ponto da minha mensagem hoje a vocês, que é: o que é que tornava esse homem diferente? Por que que todo mundo fazia isso e agora ele está fazendo diferente? Vejam, nós não podemos simplesmente ficar fazendo escolhas em função de siglas.
nós precisamos olhar para essas pessoas que são nos apresentadas e avaliar à luz da visão que nós temos de um homem como Neemias. E ainda que a gente não vai encontrar um homem como ele é a referência. E os valores que são notados na vida dele podem ser úteis nas nossas escolhas. A decisão é toda sua, mas você deve levar em conta quem era esse homem e o que ele fazia. Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção aqui no versículo 15, que diz o seguinte: os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém assim não fiz, por causa do temor do Senhor. A razão que o levava a agir dessa maneira era o temor do Senhor. Ele tinha consciência de quem era Deus. Ele sabia que Deus é aquele que havia dado origem a céus e terra. Aquele que dava origem, o Criador dele mesmo. Ele reconhecia que esse Deus é quem legislou e definiu claramente o que é certo e o que é errado. Diferente do que, eu acho, eu sinto. Mas o pessoal está dizendo. Ele tinha consciência que mesmo a provisão de perdão dos pecados viria desse Deus. Ele tinha consciência que um dia ele estaria perante esse Deus e prestaria contas da sua vida. E isso refletia num espírito de reverência, no mais alto nível. Então ele tinha consciência que ele não podia fazer qualquer coisa e nem tampouco podia ser indiferente àquele povo. Vejam, eu vejo nas Escrituras exemplos de homens como Neemias, como José, como Daniel, homens tementes a Deus que ocuparam uma posição de liderança. E eu chego a dizer assim, é possível, olhando para esses exemplos bíblicos, que alguém temente a Deus venha estar nessa posição, disputando uma alta posição de governo no estado, no país ou no município. Eu confesso aos irmãos, entretanto, ainda que tenhamos esses exemplos nas Escrituras, que eu estou bastante cético quanto à possibilidade disso acontecer. Alguns de vocês vão se lembrar, 1988. Deixa eu ter uma ideia, quantos de vocês não eram nascidos em 1988? Levanta a mão. Então, esses momentos que eu me sinto realmente velho. Eu vou contar a história que as pessoas nem tinham nascido quando aconteceram. Em 1988, era candidato a governador do estado de São Paulo, o senhor Oreste Quest. Disputava com ele um empresário muito bem sucedido, um homem respeitadíssimo, Antônio Hermílio de Moraes. Homem extremamente capacitado. Antônio Hermílio de Moraes perdeu aquela eleição. Mas ele saiu daquela eleição tão sentido. Porque nos debates, ele foi tratado de uma maneira tão desrespeitosa, tão vergonhosa, que ele não tinha estômago para enfrentar aquilo. Ele nunca mais se envolveu com política. A maneira como nossa política se dá, e não estou dizendo que é somente a nossa, é uma peculiaridade da política brasileira, a maneira como a política se dá, ela é tão nojenta e tantas vezes requer tantos laços e tantas dívidas, que eu acho que um filho de Deus não poderia estar. Mas a gente tem um exemplo de José, de Daniel, de Neemias. E ainda que a gente possa não achar um José, um Daniel, um Neemias, que possa disputar uma posição como essa, eu diria, nós temos que levar em consideração isso. Eu posso escolher alguém, eu não estou falando aqui, alguém que diz que é crente. Eu estou dizendo de alguém que tem os mínimos sinais que levam em consideração Deus, ou mesmo seus princípios de vida.
Em segundo lugar, esse homem, ele era misericordioso. Veja o que diz o versículo 18. E isso era a razão porque ele não fez o que os outros faziam. Veja no versículo 18. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas, também à minha custa. Eram preparadas aves e de 10 em 10 dias muito vinho, de todas as espécies, e nem por isso exigiu pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Ele conseguia ver qual era a situação do povo, de opressão, de miséria, de desgraça. Como é que nós podemos ficar indiferentes ao fato de que nos hospitais estão morrendo pessoas nos corredores? Algumas vezes tenho conversado com irmãos aqui da igreja, médicos, que têm dito, eu não posso mais trabalhar naquele lugar, porque eu não recebo as condições mínimas de trabalho, e se eu permito que as coisas continuem desse jeito, eu sou cúmplice de algo. E no caso, até posso ser caçado como médico. Tempos atrás, um amigo com uma esposa, em termos de imunidade bastante baixas, numa crise dela, ele a leva a um hospital de referência na nossa região, e ele conta que ele estava ali aguardando um atendimento, e uma das pessoas que chegaram para atendimento vomitaram ali no lugar de passagem que o povo chegava, e ninguém foi limpar. As pessoas foram pisando, e isso limpou a área. Ele disse, não tinha mais vestígio do vômito. Nosso povo padece ano após ano, ano após ano, não é gasto na saúde aquilo que é definido em orçamento. Neemias olhava para a condição do povo e dizia, não posso cobrar. Nós vemos a maneira como estamos numa escada descendente na área de educação no nosso país. Eu me lembro quando há mais de 20 anos se definiu que não ia reprovar aluno, não ia... Meu Deus, onde nós vamos chegar? Chegamos! Podemos olhar para essa situação sem saúde, sem segurança, sem educação, sem comida. Neemias olhou para o quadro que ele enxergou e ele teve compaixão. Nós estamos numa região privilegiadíssima, com uma qualidade de vida privilegiadíssima. Temos um trabalho focado lá no sertão nordestino. Por quê? Justamente por causa da situação muito inferior à sua e à minha. Naquele tempo foi necessário um Neemias que fosse misericordioso, mas é necessário de uma igreja que seja misericordiosa, que resolva diminuir o sofrimento na área de saúde, na área de alimentação, na área de segurança. Esse homem era temente a Deus, esse homem era misericordioso. E sabe, na condição de misericordioso, isso acaba tendo algum retorno para essa pessoa. Como diz em Mateus capítulo 5, versículo 7, o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, o indivíduo que está levando em conta o oprimido, ele também está na lista de Deus de ser lembrado, para também Deus ter misericórdia. Uma terceira característica, que talvez seja embutida já nas anteriores que eu mencionei,
mas vou tratar separadamente aqui. No versículo 19 ele diz assim, ele ora a Deus e diz o seguinte: lembra-te de mim, para meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto fiz a este povo. Neemias tem consciência de que ele prestará contas da sua vida. E que ele receberá, de algum nível, uma forma, alguma retribuição divina. Ele está dizendo, lembra-te, ó Pai, lembra-te, ó Deus, do que eu fiz a esse povo. Veja, se você já está bem treinado no ensino das Escrituras, você já sabe que não é por causa do que você faz com as pessoas que lhe dá a salvação em Cristo. A salvação em Cristo é presente, é graça de Deus, é misericórdia. Você só recebe pela fé, é a única condição para você chegar até Deus. Mas há uma história descrita em Atos, capítulo 10, que nos ajuda a entender qual é a posição mesmo de alguém que ainda não é um filho de Deus. E isso pode ser o caso de um governante. No que tange a ser temente a Deus, misericordioso. Veja, em Atos 10, capítulo 1 é dito, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. De alguma maneira, esse Cornélio, ele tinha traços semelhantes ao de Neemias. Ele não era um cristão ainda, mas ele era temente a Deus, ele era piedoso. Ele fazia suas esmolas, ele estava sensível à necessidade do povo. Ele orava a Deus. E de noite ele tem uma visão, e um anjo lhe aparece, lhe dando uma mensagem. E a mensagem diz que alguém vem falar com ele. No outro lugar, Pedro também tem uma experiência especial. E Pedro é chamado para ir a Cornélio. Tem todo o drama que se desenvolve ali na cabeça de Pedro. Ele não achava razoável ele ir a Cornélio, mas ele foi a Cornélio. Ele ouviu o que Cornélio falou. Ele falou de Cristo para Cornélio. Cornélio efetivamente se converteu. Então Pedro reage no versículo 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não era um judeu, Cornélio. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Cornélio tinha uma postura de temor a Deus, de reverência. Ele fazia suas orações, ele dava suas esmolas, e Deus não foi indiferente a isso. Isso não lhe deu a salvação, mas Deus viu naquele coração um desejo genuíno, e aí ele levanta Pedro e diz, vai lá e prega o evangelho para ele. Não foi sem o evangelho do Senhor Jesus Cristo que ele estava aprovado, mas foi por causa do seu desejo de conhecer esse Deus, de andar de acordo com os padrões desse Deus, que Deus deu mais um passo com ele. No final do texto de Atos 10, versículo 43, ele diz, de todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos em tempos em que eu reconheço, na história brasileira que eu presenciei, o maior clima de hostilidade, de desprezo que eu já vi. Algumas vezes, inclusive da parte de irmãos em Cristo, nesses dias precisamos ajudar duas pessoas a melhorar sua linguagem, sua abordagem, sua atitude com outras pessoas. Nesses dias também, por duas ocasiões, tive que ajudar pessoas a aprenderem a respeitar
os direitos da cidadania individual que votam no candidato oposto ao seu. Nessa semana, um dos candidatos à presidência disse que recebeu apoio da liderança das igrejas. E por conta disso, tanto o presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, como a liderança da Convenção Batista Brasileira e da Igreja Metodista do Brasil, tiveram que se pronunciar que não foram convidados, não participaram dessa reunião e não fecharam apoio a tal candidato. Da mesma maneira, nós temos essa história, nós não vamos apoiar nenhum candidato, não vamos apontar nenhum candidato. Já fui extremamente criticado por políticos que querem um lugar no palco, no culto de domingo, para se orar por eles. Pode vir no meio da semana, no final de semana, sem chance. Nunca fiz isso. E não tenho tentação de fazer isso. Mas nós não podemos resumir as eleições simplesmente a fazer uma escolha, sem olhar para esses critérios. Nós podemos não encontrar um Neemias. Mas nossas escolhas, os políticos que nós temos que olhar isso como referência. É alguém que está levando Deus a sério. É alguém que expressa misericórdia pelo povo sofrido e oprimido. É alguém que está preocupado com prestação de contas a Deus. Você pode dizer, não tem ninguém nessas condições e vejo. Pode ser que um dia, não é o caso agora, que a gente possa escolher entre uma excelente opção e uma boa opção. Pode ser que um dia a gente escolha entre uma excelente opção e uma má opção. E talvez hoje nós estamos entre uma má e uma pior. E nós temos que tomar uma decisão. Faça a sua escolha. Mas faça a sua escolha com as Escrituras abertas. Porque o que você faz agora vai custar no próximo período. Certo? Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de, junto com esses irmãos, olharmos para o modelo de Neemias. Ó Pai bondoso, seguramente não temos um Neemias a quem voltar hoje, mas que aquilo que a gente vê na sua vida nos seja útil para a gente fazer as nossas escolhas individuais, mantendo um espírito de unidade como igreja, mantendo um espírito de respeito, de humildade e de prezar nossos irmãos que pensam diferente de nós. Eu oro, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.